Então, José Sócrates na série N. José Sócrates novamente sem advogado. Epá, tu o que é que se passa? O que é que se passa com os advogados do Sócrates? Então, engenheiro José Sócrates, senhor engenheiro, boa tarde, obrigado por estar connosco aqui O no Sócrates está com melhor ar agora do que o que estava há uns meses atrás. CNN Fim de Tarde, seja bem-vindo. Ele já está cansado. Ele ainda nem começou, já está cansado. Olhem para o Sócrates. Olhem para a cara dele. Precisamente o engenheiro José Sócrates, Ele senhor já suspira, olha. engenheiro, boa tarde, obrigado por estar connosco aqui no CNN. O homem já está cansado, ainda nem começou. Fim de Tarde, seja bem-vindo. A primeira pergunta é quais foram os motivos que levaram a sua defensora a renunciar a esse cargo? O que é que ele tem? Que auriculares são aqueles? Parece que ele tem as orelhas ligadas à cabeça. Bom, este episódio é mais um episódio de violência e de arbítrio contra a defesa e contra, em particular, a minha advogada, tendo como alvo, naturalmente, a minha condição de acusado. E bem, eu vou-vos dizer uma cena, man. O Sócrates, o gajo tem um dom. Ele nasceu com um dom que eu conheço muitos gajos que são tretas. Eu próprio sinto que são um bocado tretas, ok? Aliás, o meu avô, do lado da minha mãe, chamava-me o Tanguinhas, desde miúdo, porque eu sempre fui bué da bom, pá, nestas coisas. Eu sinto que há pessoas que têm um dom de serem, tipo, tretas, estão a ver? É pá, o Sócrates, man, o homem devia dar-me cursos sobre isto. É que o homem, este gajo é um, pá, eu não sei, ele tem um dom mesmo, genuinamente. É que tem mesmo, as pessoas convencem, o gajo convence toda a gente. Repare, este processo, isso é já sabido, tem 300 mil páginas, tem 126 apensos, tem 400 horas de escutas telefónicas. É um processo absolutamente gigantesco em que nenhum advogado tem condições para, em 10 dias, se inteirar do seu conteúdo. O que a minha advogada fez durante estes últimos dias, foi pedir 2 vezes ao tribunal que lhe desse mais tempo para se poder preparar e para estar à altura daquilo que são as exigências É que esta do Ministério Público também foi um bocado um tiro no pé. Eu quero recordar que, por exemplo, há uns anos atrás, quando o juiz Ivo Rosa proferiu a sua decisão instrutória, o Ministério Público pediu 4 meses e o juiz concedeu-lhe os 4 meses. Agora, para se inteirar pela primeira vez de todo este processo, que, como digo, tem 300 mil páginas, tem 400 horas de escutas telefónicas, as senhoras juízas acham que a advogada, a doutora Sara Moreira, devia ter apenas 10 dias. Isto é violência pura, isto é não considerar os direitos da defesa, isto é, de certa forma, uma desconsideração daquilo que é o papel da defesa num julgamento. Eu lamento. Mas já existe uma sugestão, entretanto, Sr. Engenheiro, está disponível para aceitar um defensor nomeado pela Ordem dos Advogados ou pretende constituir um novo advogado da sua confiança? Essa é boa. Era só realmente o que faltava. Era que agora a Ordem dos Advogados viesse considerar o processo Marquês, também ela, um processo de exceção. Portanto, para a Ordem dos Advogados deve haver uma lei para todos e uma lei para o processo Marquês. Uma lei diferente. Eu ouvi essas declarações absolutamente escandalosas do bastonário, que em vez de defender É tudo escandaloso. a nobreza do ato da advogado, que não se rendeu ao abuso, que não se rendeu à violência judicial, que não se rendeu ao arbítrio, que não ajoelhou perante isso e insistiu na defesa dos direitos. Mano, ouçam, sem sombra de dúvidas, mas é que vocês não têm dúvidas. Vocês têm noção há quantos anos é que isto se arrasta? Do seu cliente, o bastonário veio agora sugerir. Este caso é uma vergonha autêntica para a justiça portuguesa, mas completamente. Independentemente do resultado. Este caso é uma vergonha de todo o tamanho. Ouçam, pessoas que façam parte da justiça portuguesa, pá, tanto o Tribunal Constitucional como o Ministério Público, pá, é vergonhoso esta apuração continuar. Vergonhoso este caso não ter tido uma resolução, é um absurdo. Que deveria ele próprio Para nomear o bastonário da Ordem dos Advogados, para toda a gente.
dispenso os comentários do vergonhoso. senhor advogado e faço o do senhor Bastonário e faço, aliás, notar o seguinte: em todos os países do mundo, a Ordem dos Advogados está sempre na primeira todos linha eles. da defesa É uma dos vergonha para direitos todos. individuais. O que noto aqui é que o Sr. Bastonário está sempre na primeira linha da Isto é defesa uma vergonha até para a mais alta institucional magistratura. Isto da é uma vergonha autoridade de todo do tamanho, Estado meu. e do menosprezo pelos direitos de defesa e pelos direitos do indivíduo. Sr. Engenheiro, qual era o tempo que consideraria Deixe-me só- justificado? deixe-me só citar- Deixe com certeza, mas deixe-me só colocar-lhe esta pergunta. Qual era o tempo que consideraria legítimo da sua parte e dentro do seu entendimento para que um seu futuro advogado tivesse para consultar o processo e inteirar-se? É que eu até vos vou dizer que eu acho que os advogados neste momento já são especialistas nisto, na arte do engonhar. Eu, de certa forma, já respondi a essa pergunta. Nós queremos exatamente o mesmo prazo que o Ministério Público teve quando se tratou de elaborar o recurso contra a decisão instrutória. A isto chama-se o princípio da igualdade de armas. Ou as mesmas armas para um lado e para o outro. É assim que se faz um processo equitativo. Há um artigo que eu lhe ia citar quando me interrompeu, que é muito simples, é o artigo 6º da Convenção dos Direitos do Homem. E que diz, basicamente, no seu artigo, no seu ponto 3, Cenas que ele vai buscar. salvo erro, que o acusado, todos os acusados têm como mínimo, repare, como mínimo, o direito a ter tempo para preparar a sua defesa. E que também um processo que se queira equitativo deve ter igualdade de armas. As mesmas armas que são dadas à defesa devem ser dadas também à acusação. É que este homem, neste momento, anda a viver a vida dele normal. Tipo, da tranquilidade. Há 4 anos atrás, o Ministério Público pediu 4 meses e lhes foram dados. Isto é, por que razão é que agora mediaticamente, este isto é tribunal interessante, ao só dá frisar. 10 dias à doutora Sara Moreira? Repare, a doutora Sara Moreira aceitou a responsabilidade de ser minha mandatária. A doutora Sara Moreira vive em Coimbra, tem um filho pequeno, como ela própria explicou no segundo requerimento que fez ao tribunal. Explicou que tem um filho pequeno, que dá aulas na universidade, que tem a sua vida estabelecida e que precisa de mais tempo. Não fui eu que tomei esta decisão. Foi a doutora Sara Moreira. Mas, Esta Sócrates, decisão há é quem da sua veja- inteira responsabilidade. Há quem e veja foi nestas tomada com total sucessivas autonomia. vicissitudes processuais uma estratégia dilatória. O que é que responde a quem entende que estas situações acabam por atrasar o julgamento? Não, repare, o que eu acho é que toda a gente é capaz sempre de envenenar e de indignificar as atitudes mais nobres. Mais não. A atitude da senhora advogada foi uma atitude de grande nobreza, porque ela não se vergou àquilo que é o dictate do tribunal. Ela não aceitou que os direitos da defesa fossem menosprezados. E com isso, a isso chamam manobras dilatórias. Mas se me permite, a propósito de manobras dilatórias, deixe-me dizer... É que este gajo... Uma coisa é inegável. Vocês podem odiar o Sócrates o quanto vocês quiserem, que eu percebo, ok? Percebo. Sinto-me solidário. No entanto, este homem, man, ele nasceu para isto, completamente. Isto até dá gosto. Uma pessoa que estudou comunicação, ver isto... Mas isto eu fui preso isto é um mimo. por perigo de fuga em 2014, quando estava a entrar no país, não quando estava a sair. Eu estive 3 anos à espera de uma acusação e com a minha vida devassada nos jornais e com as acusações nos jornais em virtude das violações do segredo de justiça durante 3 anos sem acusação. A instrução demorou 4 anos. O juiz Ivo Rosa tomou 1 ano, ele próprio, só para se inteirar do processo e para iniciar as diligências. Pois 3 anos tem. depois... Mas isto é a justiça que funciona mal. É só isso. 3 anos depois, ou melhor, 4 anos depois da decisão do juiz Ivo Rosa, que me libou de todos os crimes e que me libou não apenas considerando os crimes prescritos, Ele está mas sempre considerando a citar não o Ivo Rosa. indiciados. Não é apenas não haver provas, é não haver indícios. E 4 anos depois, isso foi em 2021, 4 anos depois, 3 anos depois, em 2024, 24, desculpe,
As juízas da relação inventaram um lapso de escrita, mudaram o crime, mudaram a moldura penal, manipularam os prazos de prescrição e é por isso que estamos agora neste julgamento que eu considero um julgamento absolutamente Senhor Engenheiro, ilegítimo. considera que este facto... Porquê? Porque não se pode mudar de acusação à medida que o processo vai evoluindo. Isso não é permitido Muito bem. pelas normas do direito democrático. Considera que este facto fortalece o processo que tem contra a justiça portuguesa ou contra Portugal, ele próprio, nos tribunais europeus ou não? Se me permite, eu acho muito interessante essa pergunta. Eu tenho aqui comigo a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Pelos vistos não acreditaram no que eu disse, eu vou ler. Diz assim, no ponto 3, a linha B, o acusado tem, como mínimo, o direito a ter tempo suficiente para preparar a sua defesa. É isto que está em causa neste episódio, que é mais um episódio de brutalidade, porque, repare, todo o processo Marquês nasceu e continua com brutalidade e com abusos permanentes e constantes. Sem dúvida. Repare, o processo Marquês nasceu da vigarice da escolha do juiz. Manipularam a escolha do juiz. Depois prenderam sem provas. Durante 11 meses eu estive preso sem que fosse apresentada a acusação. E depois, quando, a partir de 2000... É que isto era tão fácil. Honestamente, tanta escuta, tanta treta que tem contra o homem, não é assim tão fácil fazer uma acusação formal. Eu não estou a perceber o que é que está aqui em causa no meio disto. Na altura em que o Dr. Ivo Rosa me absolveu de todos os crimes, porque aqueles crimes pelos quais fui pronunciado não existiam porque se tratavam de alteração substancial de factos. A verdade é que depois de 2021, o que fizeram foi investigar o juiz Ivo Rosa, que esteve sob investigação durante 4 anos. Mas, José Sócrates, voltando aqui à questão da defesa, num processo desta Desculpe, deixe-me acabar, que este ponto é muito importante. Desculpe. Mas deixe-me só regressar aqui à questão da defesa, porque é a questão central da nossa entrevista hoje. E foram também Deixe-me só concluir a pergunta, José Sócrates. Num processo desta dimensão, não seria do interesse da própria defesa garantir uma transição organizada para evitar atrasos e fragilidades? Isso não poderia ser um processo encaminhado pelos seus anteriores advogados? Com certeza, mas desculpe, mas que responsabilidade é que me está a atribuir? Eu sou a vítima disto tudo. Repare, eu não sou responsável pela decisão dos meus advogados, que é uma decisão de consciência e de renúncia. Nenhum advogado renuncia a um mandato. Eu vou dizer, não há aqui... Este homem não pode existir. Não pode dizer. E diz isto com uma estreita, eu não sei como é que ele vai... Eu não sei como é que ele tem esta capacidade. É que eu digo-vos uma coisa, pode odiar o homem à vontade, mas ele é um tretas de um nível, de um calibre inacreditável. Nunca vi uma cena assim. Sem ter uma razão forte, uma razão que colide com a sua consciência. O Dr. Pedro de Lille renunciou ao mandato por causa das invectivas da senhora juíza, pelo menos é assim que ele apresenta as coisas, que o destratou em plena sessão do tribunal, dizendo acabou a brincadeira, coisas desse tipo. O Dr. José Preto acabou por apresentar a renúncia do seu mandato porque estava no leito do hospital, estava hospitalizado, estava com uma pneumonia. E a senhora juíza não teve a menor consideração por isso e nomeou imediatamente uma advogada oficiosa. Para terminar, senhor engenheiro, por favor. Para me devolver a possibilidade de eu próprio escolher um outro advogado. Agora é a doutora Sara Moreira, que explicou à senhora juíza por 2 vezes, Bem, desculpa, eu não tenho tempo em 10 dias para estar à altura deste processo. E mais, explicou à senhora juíza, como explicou a toda a gente, às vezes acontece, que ela não é uma figurante, ela é uma advogada. Ela respeita demasiado o direito, respeita demasiado a sua profissão
para ir fazer ali de personagem secundária que está apenas para ouvir, É para uma main fingir character, pá. que defende quando não está em condições de defender. José Sócrates, agradecemos Isso a está sua em causa, presença. não é nada mais. E o que eu fico Ele vai continuar muito, a falar. muito impressionado é ver que assistir às vossas emissões televisivas e ver advogados atrás de advogados, criminalistas que vão aí defender o autoritarismo estatal e pôr em causa os direitos individuais. Muito bem. dos José cidadãos. Sócrates, Eu acho que isto muito obrigado por ter realmente estado mostra a deriva penal em que nós estamos mergulhados. Desculpe, Muito obrigado não por ouvi. muito obrigado por ter estado connosco. Estava a agradecer-lhe a sua presença aqui connosco. Sim, estava a despedir-se. Obrigado. Uma boa tarde. Está bem, obrigado. Obrigado a vocês por me terem convidado. Obrigado. Sim, estava a despedir-se, diz ele. 12 minutos. O homem queria falar mais tempo. Nota-se que ele, por ele, ficava ali mais não sei quanto tempo a mandar estes chachos. Pima. Pá, fantástico. Olha, fantástico. Nem sei o que diga.